Homem acusado de se passar por funcionário do Cine Manaus é preso suspeito de vender falsas vagas de emprego. Na delegacia, ele disse que cobrava de R$ 850 até R$ 850 das vítimas e chegou a enganar mais de 20 pessoas. Diego Roberto da Silva, de 26 anos, foi preso na noite desta quarta-feira em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estelionato. O suspeito se passava por funcionário do Sistema Nacional de Empregos de Manaus e abordava pessoas em via pública, oferecendo vagas de emprego falsas, de acordo com a polícia. As investigações começaram no mês de fevereiro, após um homem registrar um boletim de ocorrência denunciando a ação criminosa. Primeiramente, ele se passava por um funcionário do departamento do Cine Manaus, conseguia, numa lan house, fazer a documentação do próprio departamento e do Ministério do Trabalho e a partir daí fornecia para as vítimas e solicitava entre R$ 100 e R$ 850 em dinheiro para conseguir vagas. E aí, durante o reconhecimento, todas as vítimas o reconheceram com absoluta convicção como sendo realmente o estelionatário que estavam aplicando vários golpes. E aí, a partir daí, ontem, por volta de 22 horas, nós conseguimos, na Avenida Constantino Neri, prender esse indivíduo. De acordo com o delegado, algumas vítimas chegaram a procurar Diego no Cine Manaus, mas eram informados que o mesmo não era funcionário do órgão. O Cine, de forma alguma, cobra qualquer tipo de valor, qualquer tipo de quantia pelos seus serviços. Todos os serviços do Cine são gratuitos, desde o encaminhamento para emprego, emissão de carteira de trabalho e seguro-desemprego. Em momento nenhum esse cidadão trabalhou conosco e em momento nenhum o Cine cobra por qualquer tipo de serviço. Em depoimento, Diego relatou que começou a aplicar os golpes em novembro do ano passado, quando enganou a pastora e outros fiéis da igreja onde ele frequentava. Ele confessou ter aplicado o golpe em cerca de 23 vítimas. O infrator foi indiciado por estelionato e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde ficará à disposição da Justiça. Polícia Civil prende dupla com armas e drogas no bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus. Davi dos Santos Dias, de 21 anos, e Hermele Gonçalves da Silva, de 30 anos, foram apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia na manhã de hoje. Com eles, a polícia apreendeu drogas e armas entre revólveres, pistola, um simulacro e até uma espingarda calibre 12, além de munições. A dupla foi encaminhada para a audiência de custódia na tarde de hoje. E durante esta madrugada, um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão no Distrito Industrial de Manaus. Só no começo da manhã deu para ver o que sobrou depois do incêndio. O fogo destruiu praticamente tudo. O incêndio de grandes proporções começou por volta das 2 horas da manhã. As chamas se alastraram rapidamente e tiveram que ser contidas, já que havia o risco de se propagar para residências próximas ao galpão. Os bombeiros tiveram dificuldades para controlar o fogo. O galpão armazenava materiais recicláveis, como papelão e isopor. Durante o incêndio, ninguém ficou ferido. Os prejuízos foram apenas materiais. Barracas de comércio irregular no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, foram retiradas na manhã de hoje pela prefeitura. Os ocupantes ficaram revoltados. A retirada começou às 9 horas da manhã. Foi preciso trator para demolir as construções de alvenaria e carros de guincho para levar as barracas. Isso é muito angustiante, né? Porque eu fiz um empréstimo para que eu trabalhasse num local bem higiênico, pode ver que tem cerâmica lá, né? Para tirar o sustento da minha família, né? E eles chegam de uma hora para outra, demolindo todos. Os feirantes alegam que os espaços na Praça Central do Armando Mendes, na zona leste de Manaus, estavam ocupados por eles há mais de 15 anos. A Prefeitura cumpre decisão judicial baseada em ação do Ministério Público Estadual para a retirada dessas barracas. Infelizmente, houve essa denúncia no Ministério Público, veio essa ordem do Ministério Público e está sendo retirada as barracas desses moradores, né? E aí fica a nossa pergunta, o que vai ser feito agora? Os feirantes alegam que muitos não foram notificados pela Prefeitura e por isso foram pegos de surpresa. São 58 barracas de 58 famílias que estão agora sem o seu meio de ganhar dinheiro. A Associação de Moradores, ela quer que, em contrapartida, a Prefeitura de Manaus, os órgãos competentes, a SEMPAB, possa também, na velocidade que veio tirar, ela possa também assistir essas famílias, essas pessoas que precisam.
Olha, mas de acordo com a Prefeitura de Manaus, os ocupantes foram avisados várias vezes para fazer essa retirada, inclusive para a demolição voluntária desses locais. E nesta quarta-feira foi realizada a eleição para a reitoria da Universidade do Estado do Amazonas e Cleinaldo Costa foi reeleito com quase 75% dos votos. Ele fica mais 4 anos à frente da instituição. 3 candidatos concorriam ao cargo de reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Cerca de 22 mil estudantes estavam aptos a votar no pleito. Na eleição para reitor da UEA, os mais de 1.000 professores e os técnicos administrativos também puderam votar. A gente espera sempre novas mudanças, melhorias, né? Principalmente aqui para os técnicos administrativos, que a gente está um pouquinho esquecido. A votação aconteceu durante toda a quarta-feira. Na Escola Normal Superior, a votação envolveu muitos estudantes. E pra gente, nós da comunidade, é super importante que seja alguém da casa, um professor que conheça as necessidades da nossa universidade, principalmente que conheça a necessidade da região amazônica, das unidades que são no interior. 75% dos votos foram destinados a Cleinaldo Costa, que permanece no cargo de reitor da UEA por mais 4 anos. Felizmente correu tudo bem, superou as nossas expectativas, né? Ontem foi tranquilo, né? Apesar de alguns problemas que nós tivemos ao longo do processo, mas o resultado foi positivo. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus. No município de Eirunepé, sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuvas a qualquer hora. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 33 graus. Em Tabatinga, a previsão é de sol com aumento de nuvens durante o dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. As temperaturas variam de 24 a 32 graus. A mesma previsão para Alvarães, onde as temperaturas também variam de 24 a 32 graus. A audiência pública realizada na manhã de hoje na Câmara Municipal de Manaus discute o armamento da Guarda Municipal. O objetivo da audiência foi discutir o cumprimento da lei aprovada em 2012, que permite o porte de arma aos integrantes das guardas municipais das capitais dos estados. Segundo o Sindicato dos Guardas Municipais, hoje Manaus conta com 482 profissionais. A classe cobra o uso do armamento, pois enfrentam situações de extremo perigo sem qualquer tipo de arma. Nós, em 2006, foi criado todo esse amparato para a Guarda Municipal, com a criação da Secretaria de Segurança Pública Institucional da Prefeitura no governo passado, onde foi criado uma corregedoria, uma ouvidoria e reserva de armamento para essa guarda, e 80% da Guarda Municipal fez o curso de aperfeiçoamento para uso de arma letal. Como é que um guarda municipal ele pode defender a integridade, a vida até de um cidadão, se ele não consegue defender a própria? Então hoje é uma necessidade a Guarda Municipal de Manaus, a questão do armamento. Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis e Boa Vista, desde 2015 se adequaram à lei que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. A legislação não obriga os municípios a instituir Guarda Civil Metropolitana Armada, o que fica a critério de cada prefeitura. Nós estamos no limiar da capacitação, é o que se discute nesse momento. E a Secretaria de Segurança Pública, através da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Integrada, vem propor isso, né? Aliar todos os órgãos colegiados, através dos coordenadores do Sistema Integrado de Comando e Controle, estudar a problemática, estabelecer protocolos integrados que possam favorecer o servidor que está com certa dificuldade. Vereadores a favor da proposta acreditam que, caso seja regulamentada a lei do armamento na Guarda Municipal em Manaus, o quadro da segurança pública poderá ser reforçado, liberando a Polícia Militar para outros pontos da cidade.
No caso que o nosso estado se encontra, a nossa cidade, seria uma solução onde a gente deve se preparar a guarda municipal para que ela possa se armar e assim contribuir, ser uma força auxiliar na segurança pública aqui no nosso estado e principalmente na nossa cidade. Providências são necessárias. Elas estão sendo debatidas aqui, serão encaminhadas à Prefeitura e posteriormente o que cabe à Câmara é continuar a traduzir esse sentimento da população. Fim de semana chegando e chegou a hora então da gente conferir as dicas da nossa agenda cultural que está recheada de atividades para esse fim de semana. Confira. A nossa agenda cultural começa com uma amostra gratuita do Clube dos Quadrinheiros de Manaus, com imagens da cultura alternativa. A exposição começa hoje e vai até o dia 12 de maio, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia. Quem dá os detalhes é o diretor do evento, Mário Orestes. Diretor, fala pra gente o que significa essas artes, essa exposição. Essa exposição se chama Frontezine, que era uma página semanal que o Clube dos Quadrinheiros de Manaus fazia no extinto Jornal do Norte no ano de 1996. A página, no caso, trazia informes a respeito das atualidades geeks e nerds daquela época. O detalhe dessa página é justamente a diagramação que nós fazíamos numa liberdade que até então nenhum jornal daquela época no Brasil todo fazia. Então a amostra está aqui gratuita até o dia 12 de maio e convidamos todos vocês a virem ver. Então tá aí o convite, de segunda a sexta no horário de 8 da manhã às 17 horas. Bate forte o tambor. Ainda nesta quinta-feira tem show de música. O Esquenta Parintins no Axerito Bar, com uma roda de grandes cantores amazonenses, como Carlinhos do Boi e Carrapicho. O cover artístico custa R$20 e começa às 8h30 da noite. Uma exposição de material de emprego militar vai estar aberta ao público no dia 13 de abril ao dia 19, no Shopping Via Norte. A exposição faz parte da programação dos 370 anos do Exército, comemorado no dia 19 de abril. E no sábado tem acústico J Quest, no Teatro Amazonas, em 2 sessões, às 20 horas e outra às 23 horas. Os ingressos custam a partir de R$125. A apresentação promete animar o público com grandes clássicos, como Só Hoje e Você Precisa de Alguém. Ficar sozinho. Já no domingo, também no palco do Teatro Amazonas, um dos maiores canais de YouTube do mundo, o Authentic Games, com muita alegria e diversão a partir das 18 horas. Olha, foi confirmado agora à tarde a morte do sargento da PM que foi baleado por um assaltante nesta quarta-feira ao reagir. Orestes de Taif tem mais informações. Olá, Orestes. Cadê o Orestes? Sério? Olá, Orestes. O policial acabou falecendo essa tarde, mas lutou muito para viver, né? Acho que temos problema de comunicação com Orestes. É isso mesmo, Neto. Muito boa noite para você, boa noite especial para quem está em casa, nos dando o prazer da audiência. Olha, o policial lutou muito para sobreviver, mas infelizmente no final da tarde de hoje ficou confirmada a morte do policial militar Robson Leite. Ele que foi atingido no olho e estava internado aqui no Hospital João Lúcio. O policial militar, como eu falei, passou por algumas cirurgias aqui no hospital e estava internado em estado gravíssimo na UTI aqui do Hospital João Lúcio. O PM de 42 anos foi atingido por um tiro no rosto ao reagir a um assalto dentro de um micro-ônibus na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. Ainda não se sabe quando e onde vai ser o sepultamento do PM. E a Secretaria, ainda dentro desse assunto, já que a gente está aqui em frente ao hospital, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o boletim médico, o último boletim médico das 2 pacientes, mãe e filha,
que estão internadas desde o início da semana. A gente noticiou isso aqui, inclusive no jornal Band Cidade, que uma família foi atingida por uma rajada de tiros. Foram 100 tiros, um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas, mãe e filha. A mãe, segundo o último boletim médico, continua internada lá no Hospital Platão Araújo e o estado de saúde dela é estável. Já a filha dela, de apenas 1 ano de idade, continua internada na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital da Criança, na Zona Leste de Manaus, em estado grave. A criança, durante a semana, passou por várias cirurgias, inclusive na coluna e nos olhos. E, infelizmente, o problema no olho é irreversível e a criança teve a perda da visão de um dos olhos. Neto. Obrigado, Orestes, pelas informações. Infelizmente, esses são os retratos da violência que se instalou aqui no nosso estado. Lamentável. E nesta sexta-feira, a Justiça começa a julgar o réu João Pinto Carioca, o João Branco, e outras 4 pessoas acusadas de envolvimento na morte do delegado de polícia Oscar Cardoso Filho, ocorrido em março de 2014. João Branco é acusado de envolvimento na morte do delegado de Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho, morto em uma emboscada no bairro de São Francisco, em março de 2014. Segundo o parecer do Ministério Público, a morte do delegado Oscar Cardoso foi premeditada, planejada e motivada por vingança por João Pinto Carioca. Além de João Pinto Carioca, o João Branco, a Justiça do Amazonas vai julgar outras 4 pessoas que ajudaram a executar o delegado. Esta é a 6ª vez que o Tribunal de Justiça do Amazonas tenta iniciar o júri. João Branco deve participar do julgamento através de videoconferência. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de futebol, porque diante da torcida o Manaus foi valente, mas perdeu para o Paysandu na Arena da Amazônia e foi eliminado da Copa Verde. O sonho do Manaus era a inédita classificação para a final da Copa Verde. Mas o Gavião do Norte sentiu o peso do jogo decisivo e mesmo com a presença do time completo, não conseguiu segurar o Paysandu, que veio para a Arena da Amazônia querendo a vitória. E o Papão logo mostrou força. Com 15 minutos de bola rolando, um chute cruzado e Cassiano deslocou o goleiro Jonathan. A situação do Manaus, que já era complicada, com o gol do Paysandu ficou extremamente delicada. O Gavião do Norte precisava fazer 3 gols para chegar na inédita final da Copa Verde. O empate veio de uma jogada que virou a marca do time amazonense nessa temporada. Bola alta dentro da área e Rossini botou para dentro do gol. Precisando ampliar, o Manaus foi para cima e mostrou que tem obediência tática em momentos difíceis. Com a saída de Nena e Panda e a entrada de Vander e Romarinho, o Gavião do Norte ficou mais rápido e ofensivo. A essa altura, o Paysandu se recuou e jogava apenas nos contra-ataques. E em um deles, o Papão foi impecável e deu números finais à partida. Felizmente não deu, o futebol tem disso, não tinha que vencer, felizmente foi isso. E agora focar na Série D, que é o objetivo do Manaus subir, né, para a Série C, para ano que vem ter pelo menos uma equipe aqui do estado do Amazonas que merece estar numa Série C. O acesso é a prioridade, a gente tem todas as condições de subir, respeitando os adversários, mas o mais importante de tudo isso, cara, é que o trabalho está sendo bem feito e a gente está buscando sempre os resultados, caímos de pé hoje, tá? Apesar da derrota, o Manaus mostrou que tem um time forte, organizado e muito competitivo. E que, assim como na Copa Verde, tem tudo para fazer uma boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. A boa atuação do time amazonense hoje aqui na Arena da Amazônia foi tão grande que arrancou elogios do técnico adversário. O time do Manaus é muito organizado, é um time cascudo, um time experiente, tem vários jogadores experientes. É um time muito bem montado, muito organizado. E tem tudo para fazer uma excelente campanha na Série D. Eliminado na Copa Verde e com o calendário cheio no Brasileirão.
A estreia do Gavião do Norte vai ser no dia 22 de abril contra o Baré de Roraima fora de casa. Olha, foi valente o Manaus, infelizmente não conseguiu sair com a vitória, sair com a classificação, mas conseguiu um feito inédito que quer chegar à semifinal de uma competição nacional, a Copa Verde. O Paysandu é um time de grande tradição e vai seguir na competição para a final. Mas eu queria lembrar também que o grande público que foi na Arena da Amazônia, o Manaus, apesar de ser uma equipe nova no Campeonato Amazonense, conseguiu levar um grande público quando vem jogar com uma equipe grande também. Isso mostra que o amazonense gosta de futebol. Infelizmente, nós não temos o número de torcedores que foram para a Arena da Amazônia, porque por um problema na catraca, os portões acabaram sendo liberados e aí não teve controle do público na Arena da Amazônia, mas a gente tem certeza, foram vendidos mais de 10 mil ingressos antecipadamente, então tinha de 10 a 20 mil pessoas com certeza. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.